ao palco Fabiana Martins, diretora de marketing e produto da Romanel. Bem-vinda, Fabi! Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui nesse palco hoje. Eu queria agradecer imensamente a Bittencourt, a Liana, a Márcia, a gente poder trazer o case da Romanel. Estou muito acostumada a falar no palco, mas para esse público, eu acho que uma das primeiras vezes. Então, eu vou tentar resumir um pouco o que é o nosso negócio, trazer um pouco da história da Romanel e esse case fantástico que tivemos com Bittencourt e Jacarandá, o nosso novo conceito de loja de varejo, tá? Então, vocês me deem licença para apresentar a Romanel. Eu trouxe um vídeo para vocês entenderem um pouco o que é encantamento para a gente, o que a gente faz no dia a dia no nosso negócio. A Romanel, gente, é uma empresa que tem uma essência familiar, né? Ela foi fundada aí por duas famílias e ao longo dos anos a gente vem se transformando, assim como a Borboleta. Então, a gente já passou por diversos processos aí de governança corporativa, governança familiar, e eu sou muito suspeita para falar, porque eu sou executiva, eu estou há 20 anos na empresa, mas eu também faço parte de uma das famílias fundadoras, e a gente tem uma paixão muito grande por esse negócio. A Romanel, não tem como falar de Romanel e não falar de transformação de vida, não falar de empreendedorismo, e mesmo a gente estando aqui falando no foco de varejo, a nossa empresa ela nasceu da venda direta, tá? A gente começou em 86, era um sonho dos nossos fundadores de produzir a melhor joia folheada do mercado para que a gente pudesse oferecer àquela população que não podia comprar uma joia maciça, para a gente pudesse oferecer para esse público um produto de qualidade e muita qualidade. É assim que a gente se estabeleceu há quase 40 anos, a gente tem uma indústria em São Paulo e a gente se orgulha por ser uma empresa brasileira. Nós não somos uma empresa de eixo Rio-São Paulo, a gente é muito forte no Sudeste, mas a nossa força é Norte e Nordeste, e é por isso que essa força do empreendedorismo está muito forte. E aí, eu vou passar rapidinho, porque senão me empolgo aqui para falar. A gente está hoje com 335 lojas em todo o Brasil, a gente trabalha tanto, como eu falei para vocês, na venda direta. Como é que funciona essa venda direta, que as pessoas às vezes não entendem. Agora o Boticário está fazendo parecido, a gente começou a fazer isso nos anos 90, fomos muito ousados, em que a gente começou vendendo em multimarcas de atacado, né? A gente percebeu que a marca era muito forte, não fazia sentido as pessoas irem comprar na multimarca, ver a propaganda da Romanel e aí acaba consumindo outro produto. A gente abriu a nossa loja de venda direta monomarca através dos nossos distribuidores exclusivos, parceiros que estão com a gente até hoje em todos os estados do Brasil. E aí, essa história foi se desenvolvendo, a Romanel foi crescendo e a gente foi tomando aí um conhecimento do mercado de uma marca de muita qualidade, principalmente trabalhando com o público popular, né? Nosso público era classe C. Em 2002, a gente se transforma na Borboleta. A gente agrega a Borboleta. E por que eu estou falando da Borboleta? Porque ela é muito importante, inclusive no case que eu vou contar para vocês. Como um símbolo verdadeiro do que é a empresa, do que é essa transformação de vidas. Durante toda essa história que eu estou contando, a gente também trabalha com exportação, a gente exporta bastante para a América Central, América do Sul. Temos uma operação nos Estados Unidos, em Miami, que a gente trabalha fortemente o e-commerce, também a venda direta, lá é um pouquinho mais difícil. Eu trouxe esses números aqui de acesso para dizer assim que a gente começou esse processo de digitalização muito forte na venda direta com as nossas consultoras. Então, com a pandemia, a gente foi forçado a entrar com o site consultora, aplicativo. A gente tem também a Academia Romanel, que é a nossa plataforma de treinamentos, e aí com 3 milhões de acessos, mas aqui esses acessos estão muito focados no canal da venda direta, tá? Somado a tudo isso, a gente também é meio louco, porque a gente faz 15 coleções anuais no ano. Então, quase que nós lançamos todo mês aí em torno de 50 a 60 produtos novos para alimentar essa nossa rede. Hoje a gente tem 3 mil modelos de joias, então vocês podem encontrar absolutamente de tudo na Romanel.
E outra força muito grande é a nossa digitalização, principalmente na rede social, em que a gente, em 2013, despretensiosamente, né, eu estava no marketing, vamos entrar no Instagram, ninguém dava bola para essa coisa, e aí, de repente, o Instagram hoje vira um canal super importante para as marcas, né? A gente tem aí 8 milhões de seguidores em todas as nossas frentes aí dentro das redes sociais. E antes de eu entrar no varejo, porque eu não contei para vocês, mas em 2010 a gente tem essa origem na venda direta, mas em 2010 começa a ser necessário, por uma estratégia de marca, a gente entrar nos shoppings, a gente ter uma presença um pouco mais na cabeça do consumidor e não só via a consultora. Então em 2010 a gente entra no varejo, começa a entrar no Brasil todo, shoppings e lojas de rua. E por que eu trouxe isso para vocês? Porque a gente tem um desafio no mercado, que é contar que o nosso produto ele não é nem uma joia, né, maciça, mas ele também não é uma bijuteria. Ele é um produto artesanal feito na nossa fábrica, com volumes muito altos, mas cada produto ele é artesanalmente cuidado. Então o que a gente faz realmente é algo bastante complexo. O nosso produto, a nossa matéria-prima é o ouro também, então vocês imaginam como é que fica aí nesses momentos de guerra, crise, é uma ginástica que nós temos que fazer. E o ano passado a gente entrou com a prata 925, que hoje já representa 12% do nosso negócio. Então aqui um pouco para mostrar para vocês que é um produto super responsável do ponto de vista ambiental. A gente não trabalha com nenhuma química forte como níquel, chumbo, e isso faz muita diferença quando a gente fala de consumidor, porque as pessoas hoje elas estão muito acostumadas. Então, está vindo essa onda, né, dos baratos e essa coisa de Shein, sem prestar atenção na procedência e no que tem dentro do nosso produto. E aí, como eu falei para vocês da borboleta, desde 2002 a gente trouxe o nosso símbolo para os nossos produtos. Então, todos os produtos da Romanel são identificados com a borboleta. E isso foi ficando tão grande, a gente começou a perceber, inclusive pela rede social, que as pessoas começavam a mandar foto e perguntavam assim: quero saber se esse produto é Romanel. Elas procuravam por essa borboleta. E a gente tem isso, às vezes ele vem grande, como no caso de corrente, mas se você tem um brinco muito pequeno, ou é uma tarraxa, ou é um timbre bem pequenininho dentro do anel, mas as pessoas procuravam por isso. E isso foi nos dando insight de como esse ícone era importante e é importante para a marca. Alguns licenciamentos que nós temos hoje, é na Hickman, Giovanna Antonelli, que a gente trabalha uma linha mais fashion, a Disney agora, para o público infantil. E aí, um overview do que a Romanel faz, a gente faz muita coisa em mídia offline ainda, TV para a gente é muito importante, regionalmente a gente ainda está presente, mesmo com a vinda do digital para o Brasil, para o público que nós trabalhamos, novela, entretenimento ainda é relevante, principalmente para a comunicação com esse público. E o OH também trabalhamos bastante regionalmente. E aqui eu quis trazer um pouco dessa nossa relevância online, porque isso é muito importante, isso também nos ajuda no varejo. Né? Hoje é um braço, a digitalização e principalmente a produção de conteúdo é um braço muito importante do negócio. A gente do mesmo jeito que a gente faz produtos a todo momento, a gente também tem uma produção de conteúdo insana. A gente tem até um pódio Romanel, em que a gente teve a felicidade de trazer alguns consumidores, principalmente consumidores que têm alguma ligação muito afetiva com a marca. Hoje, uma consumidora adulta, ela teve o seu primeiro brinco, muitas vezes, da Romanel, porque é um brinco hipoalergênico. Então, existe uma memória afetiva que a gente tem explorado ao longo desses anos. Trouxe um pouquinho aqui da parte de relacionamento, que também é o nosso pilar, né? Eu falei empreendedorismo, eu falei do feminino, e eu falo também de relacionamento. A gente não é só uma indústria de joias, a gente também é uma empresa de relacionamento. E aqui muito focado nas nossas consultoras e na nossa equipe de vendas, é o que a gente faz para engajar esse time interno. E isso também acontece com a nossa equipe de varejo. A gente engaja, as pessoas realmente se sentem parte, elas se sentem borboletas, a gente usa muito esse termo, né? E esse ano a gente inaugurou um museu da Romanel, então as pessoas, estamos recebendo visitas, a gente deve impactar em 1.500 pessoas na nossa fábrica, contando um pouquinho sobre tudo isso. E aí, como é que
quis contar, dar uma resumida aqui, porque tinha que falar um pouco da história. E como é que surgiu esse projeto que a gente fez com a Jacaredá e com a Bittencourt, que foi fundamental nesse processo. Gente, o varejo não conseguia comunicar tudo isso que eu estou comunicando para vocês, tá? A gente tinha uma dificuldade grande, até porque, por não ser o canal principal, e hoje, cada vez mais, ele está crescendo muito, já representa 25% das nossas vendas, ou seja, é muito relevante, a gente não dava essa atenção, a gente não tinha lojas padronizadas, as lojas não geravam esse interesse que a marca, às vezes, no digital tinha. Então, nós chamamos a Bittencourt, nesse processo aí, num projeto de expansão e também de revitalização desse varejo, para redesenhar a jornada desse consumidor. Então, isso daqui era mais ou menos o que a gente tinha nas lojas e tem ainda em algumas, né, a gente ainda está nesse processo de transformação. Como é que funcionou esse trabalho com eles, né? Acho que a Márcia explicou super bem como é que eles fazem esse processo e é muito bacana porque eles têm um olhar de fora, eles fazem toda essa análise do consumidor, só que é fundamental a gente como marca fazer um olhar para dentro. E aqui é que eu acho uma das coisas mais bacanas desse processo todo, foi um workshop em que a gente não trouxe apenas as áreas comercial, de marketing e de trade, a gente também trouxe produção e até financeiro, para a gente entender o que era relevante para o nosso negócio, entender quais eram os atributos tangíveis, mas principalmente os atributos intangíveis que tinha essa conexão com o nosso consumidor. A gente mapeou todas as deficiências nessa jornada e eu acho que o principal ponto, e que o Renato trouxe muito bem aqui, que a gente trabalhou na nova loja da Romanel, a iconicidade. Então eu trouxe para vocês a história, vocês entendem como essa questão da transformação de vida é uma coisa verdadeira. Isso é algo que acontece na nossa história o tempo todo. A gente tinha que trazer isso, incorporar isso para o nosso varejo, essa iconicidade. E aí, uma loja com muito mais conveniência, porque isso é o que o consumidor procura hoje em dia, ele quer conveniência, moda e conforto. E essa é a nossa nova loja, que ficou super incrível, uma nova jornada, com o DNA da marca, essa conexão feminina e transformação por meio da beleza. A gente traz uma loja com muita experimentação, nos apropriamos realmente da nossa borboleta, trouxemos mais storytelling, e uma curadoria que era muito importante, principalmente com o nosso portfólio, que é muito extenso. O que eu acho importante falar para vocês aqui é que a gente não queria só uma loja bonita. Aliás, a Romanel a gente é muito agressivo no sentido dos resultados. A gente queria uma loja que fosse replicável, uma loja bonita, replicável e que trouxesse resultados. Eu estou falando de uma loja aqui de 37 metros quadrados, às vezes até menor, em que a gente precisa fazer e criar esse encantamento em espaços que não são grandes. E eu acho que a gente foi muito feliz aqui nesse projeto, porque a gente conseguiu tudo isso e trazer um case replicável, porque eu acho isso fundamental quando a gente está falando de varejo. A gente trouxe aqui, eu trouxe algumas sacadas dentro da loja para mostrar para vocês o porquê que nós escolhemos isso, né, dentro do nosso case. A gente sabe que o consumidor hoje ele quer personalização, ele quer customização, ele quer algo diferente. Nós tínhamos uma máquina que ficava escondida, era uma máquina de personalização, e para essa loja a gente resolveu dar destaque. Então, o que? É um produto que já tem demanda, mas aqui a gente força ainda mais essa demanda a partir do momento que o cliente ele tem lá um espaço dentro da loja, em que ele escolhe a foto dele, ele imprime a foto que ele quer e ele sai na hora com uma medalha que é só dele, só ele tem. O ano passado a gente chegou a comercializar 60 mil peças, esse ano a gente vai chegar a 100 mil peças desse produto específico e eu tenho certeza que as lojas ajudaram muito isso, porque deu visibilidade. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante. Às vezes a gente acha que aquele produto já vende bem, mas talvez ele ainda não, ele pode ter mais destaque ainda, você gerar ainda mais demanda com aquilo que é vendedor. A gente tinha um problema também que as pessoas não enxergavam que a Romanel poderia ser uma marca que abrange literalmente todos os tipos de público. Então, muitas vezes, é uma coisa mais para mulher, é aquele produto de qualidade, ou então eu vou comprar uma aliança, mas não era visto como aquela marca de presente.
A venda direta fazia isso melhor do que o varejo. E aí a gente trouxe um espaço para presente, porque hoje a gente pode presentear um bebê, uma criança, um adolescente, um adulto mais maduro, o público masculino e até cachorro, a gente consegue hoje dentro da Romanel presentear. Então ela resolve a vida. No momento que a gente tem essas datas, né, comemorativas, como Natal, Dia das Mães, você consegue resolver tudo isso dentro da Romanel. Então a gente trouxe esse espaço para lembrar o nosso consumidor disso. E aí uma coisa também interessante, que não é novidade, mas que para a gente era importante, era o espaço instagramável. E a gente conseguiu fazer isso mesmo numa loja pequena. Porque a gente, como tem essa interação e faz lives muito constantes, inclusive as equipes de vendas, a gente entendeu que era legal ter esse espaço. A gente mesmo vive fazendo lives lá dentro das lojas, então acaba fazendo essa interação do digital com o físico, que não é nada de outro mundo, é só uma questão da gente fazer. E o cliente, principalmente aquele que é mais fã da marca, ele quer tirar uma foto lá dentro. Então isso é uma coisa que a gente incentiva muito, que o nosso próprio consumidor crie o conteúdo para a gente. Então a Romanel acaba sendo muito mais esse universo, que o nosso consumidor está o tempo inteiro se comunicando com a gente, inclusive dentro da loja, ele pode sim criar um conteúdo, mostrando o presente que ele comprou, fazendo uma foto da sacola, uma foto da joia, e acho que essa estratégia também foi bem bacana, assim. E aqui eu trouxe, a foto não está tão perfeita, porque tem vários outros espaços melhores que esse, mas a gente precisava trazer um pouco desse storytelling. A gente usou, claro, os estáticos, contando um pouco o significado de borboleta, todo o cuidado ambiental que a gente tem, mas a gente trouxe também muitos painéis digitais na loja, mais ou menos como eles estavam falando um pouco antes. Isso foi super importante porque a gente começa a trazer um pouco desse retail media que foi falado e o tanto de conteúdo que a gente já faz também está dentro da nossa loja, era algo que a gente achava muito difícil. A gente tem inúmeros vídeos, toda a coleção a gente faz conteúdos específicos e principalmente da fabricação da joia, porque esse consumidor, principalmente quando ele está no início da jornada, ele não sabe que o nosso produto é diferente de uma bijuteria. Ele precisa conhecer o processo de produção, ele precisa entender o que ele está comprando, ele vai ver que o custo-benefício é muito bom quando ele percebe que é algo muito similar a uma joia maciça. Então a gente começou a colocar esses filmes também da fabricação dentro da loja para criar todo esse contexto com o nosso consumidor. E aqui eu pontuei o que eu acho que realmente foi o mais bacana em termos estéticos que a gente conseguiu fazer, que é trazer um pouco da iconicidade que o Renato comentou com vocês. E eu tinha um pouco de receio, porque quando a gente fala de borboleta, a gente pode cair no risco de ficar uma coisa meio caricata, que era um receio que nós tínhamos. E aqui não, a gente conseguiu trazer esse formato orgânico da borboleta, das asas da borboleta. Então quando você vê os displays, você vê os móveis, você vê o lustre, a gente entende que remete a essa asa, sem ficar uma coisa caricata. E aí a gente também trouxe muito forte a nossa cor institucional, que é o roxo e o lilás. A gente trabalha com todos esses, tanto o roxo quanto o lilás, também bastante forte. A gente até chama a nossa cor de Rochanel, que é como a gente também busca essa identificação com o cliente. Então usar cores e usar o ícone, se tiver, eu acho fundamental, tem que explorar isso. Por mais que às vezes isso não pareça, você pode falar, ai, gente, nossa, mas será que a gente vai explorar a borboleta? Sim, está dando muito certo, as pessoas se conectam, as pessoas têm essa conexão com o lado emocional. Quando a gente consegue fazer isso, é sucesso. E aí eu trouxe aqui um pouco do resultado de tudo isso. A gente teve aí um resultado sustentado nessa nova loja. Eu trouxe o exemplo da loja do Shopping Morumbi, de 37% no faturamento comparado aos anos anteriores. A gente também conseguiu aumentar 20% do nosso ticket médio. Essa loja, gente, já está sendo replicada e já existe também em outros lugares do Brasil. Já estamos com ela na Bahia, em Alagoas, no Pará, em Manaus, no Rio de Janeiro. Temos outra loja também aqui em São Paulo, no Center Norte, já com esse modelo novo, porque é um modelo vencedor e acho que é um case super bacana de como a gente pode, de fato, usar a estética, né, e usar principalmente o DNA da marca, essa verdade, esse mergulho dentro da história para trazer para o nosso consumidor algo que ele vê de valor e aí a
a gente também acaba tendo um resultado positivo. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso case. Eu trouxe aqui para todos vocês um cupom de desconto. Se vocês quiserem, vocês podem tirar um print. 15% aí em todas as nossas lojas aqui de São Paulo. Eu espero vocês para conhecer. A mais perto aqui é a loja do Morumbi. E tenho certeza que vocês vão ter uma experiência bem bacana e vão lembrar de todos esses pontos que a gente colocou aqui. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Fabi, muito obrigada. Que emoção, Fabi. Bom, eu estou muito emocionada de apresentar cases que a gente liberou aqui da Bittencourt e a gente tem a felicidade